Olá pessoal, bem-vindos. Muito importante esse assunto. Triângulo inscrito na semicircunferência. Semicircunferência é metade de uma circunferência. Então veja bem, na aula sobre ângulo inscrito e ângulo central, nós vimos que todo ângulo inscrito na circunferência mede a metade do ângulo central correspondente ao mesmo arco AB. Veja aí, isso aí é o que nós vimos. Ângulo inscrito. O que é um ângulo inscrito? É um ângulo cujo vértice está sobre a circunferência. Então o ângulo APB é um ângulo inscrito, de medida x, correspondente ao arco AB. Observa que as extremidades do ângulo seccionaram aqui um arco na circunferência, o arco AB. E o ângulo AOB é um ângulo central, por quê? Porque o vértice dele está no centro da circunferência. Esse ângulo central AOB, que corresponde ao mesmo arco AB do ângulo inscrito, ele mede o dobro do ângulo inscrito. Em outras palavras, o ângulo APB, o inscrito, é a metade do ângulo central AOB, ou o ângulo AOB é o dobro do ângulo inscrito. O ângulo central AOB é o dobro, a medida dele é o dobro do ângulo inscrito APB. Então todo ângulo que tem o vértice sobre a circunferência chama ângulo inscrito. E o que tem ângulo o vértice no centro da circunferência é ângulo central. Agora veja bem, esse ângulo aqui, ó, central, nós vamos abri-lo, tá? Um lado para lá, o outro lado para cá, de tal maneira que ele vire um ângulo de 180 graus. Então, olha bem, abrindo o ângulo central AOB, até que ele se torne um ângulo raso, ou seja, um ângulo de 180 graus, o que vai acontecer? O ângulo inscrito APB se torna um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Veja aí no desenho. Então, aquele ângulo que estava aqui fechado, o central, ele agora é esse ângulo aqui, 180 graus, ó, AOB. Observe que o arco AB agora é o diâmetro. O arco AB do ângulo central e o arco AB do ângulo inscrito. O ângulo inscrito agora é 90 graus. O ângulo AOB, que é esse, é o dobro do ângulo APB. O ângulo AOB, 180 graus, é o ângulo central. E APB é um ângulo inscrito 90 graus. Observa que 180 é o dobro de 90. Assim que nós podemos concluir? O triângulo APB, olha o triângulo aí, APB, é retângulo onde? No ponto P. E podemos concluir que, olha aí, todo triângulo inscrito numa semicircunferência, ou seja, na metade de uma circunferência, é triângulo retângulo. Não importa onde esteja o vértice P na semicircunferência. Olha isso aí. Não importa onde esteja o vértice P do ângulo inscrito. Em qualquer lugar que você colocar o vértice P, o ângulo aqui ligando A, P e B, esse ângulo vai ser necessariamente retângulo. É reto, vai ser um ângulo reto. Ou seja, você pode traçar infinitos triângulos retângulos na semicircunferência. Observa que o diâmetro vai ser o quê? A hipotenusa de todos eles. Não é legal? Então, com este conhecimento, veja bem, determinar a área do triângulo ABC em função do raio R e as medidas em graus dos ângulos A, B e C. Olha aqui, nesta figura aqui, determinar a área do triângulo em função do raio e as medidas dos ângulos A, B e C. Veja aí a figura. Esse triângulo, como ele está inscrito numa semicircunferência, para começar, ele é um triângulo retângulo. A hipotenusa é 2R e aqui diz que o lado BC é igual a R, ou seja, esse lado também tem a medida do raio, neste problema, tá? Então veja bem, primeira coisa, o triângulo ABC é retângulo. Onde? No ângulo C, aqui é ângulo reto. A área, agora eu transferi
esse triângulo para cá, veja bem. A hipotenusa na R mais R é 2R. Esse lado BC, o problema não deu, é igual a R. Chamei esse cateto de X. Então, pelo teorema de Pitágoras, antes disso, a área desse triângulo, se eu virar, aqui pode ser a base e aqui a altura. Ou o contrário, aqui pode ser a base e aqui a altura. Porque base e altura não são perpendiculares entre si. Então, a área desse triângulo vai ser o quê? Base vezes altura dividido por 2. Pelo teorema de Pitágoras, o que nós podemos fazer? Olha lá, a hipotenusa 2R. Um cateto é R e o outro é X. Então 2R ao quadrado é igual a R ao quadrado mais X ao quadrado. Já isolei X ao quadrado. O R ao quadrado passando para o lado de cá vai ficar 2 ao quadrado 4, R ao quadrado R2 menos R2. 4R ao quadrado menos R ao quadrado, 3R ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a isso. X é o quê? Raiz quadrada desse valor. Raiz de 3 fica na raiz. E raiz de R ao quadrado corta, fica o quê? R. Então, isso aqui é o valor de x. Mas nós não vimos que a área é x vezes R sobre 2. Então, o x é R raiz de 3 vezes R sobre 2. R vezes R ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. É a área daquele triângulo retângulo em função do raio da circunferência. E os ângulos? O ângulo C nós mostramos. É 90 por quê? Porque o triângulo está inscrito numa semicircunferência. O lado BC é a metade da hipotenusa. Você viu aí? Esse lado na R, hipotenusa na 2R, esse lado é metade desse. Conclusão, esse ângulo A é 30 graus. Por quê? Cateto oposto dividido pela hipotenusa vai dar meio. Quanto que é R dividido sobre 2R? Corta R, fica 1 sobre 2, meio. Quer dizer que esse ângulo é 30 graus, o ângulo A. Se esse é 90, esse é 30, esse é quanto? 60. Por quê? Porque a soma dos três não é 180? Então tá aí, ó. O A, o C é 90, B é 30, A é 30 e B é 60. Tá certo? Não é um problema interessante? Observa aqui no início que o problema não falou que o triângulo é retângulo. Claro que você que tem que deduzir, tem que conhecer isso, né? Como o triângulo está inscrito numa semicircunferência, esse ângulo aqui é necessariamente 90 graus. Tá bom? Então tá aí resolvido o problema. Conclusão, não se esqueça, todo triângulo inscrito numa semicircunferência, ou seja, na metade de uma circunferência, em que o diâmetro é a base, esse triângulo é necessariamente triângulo retângulo. Então é isso aí, até a próxima e obrigado.